a gente coloca em evidência e como intencional o negócio caminhar dentro do propósito, as pessoas vão se engajar. Nós estamos numa geração, cargo, salário, benefícios já não são motivos determinantes para gerar longevidade e evitar rotatividade. Tornou vitar altíssimo. A pessoa tem que ter uma causa que ela se identifique. Se você quer longevidade, dê uma causa. Claro que uma causa nobre, uma causa que inspire. E quando você associa essa causa às pessoas e as pessoas a essa causa, então você gera um time forte. Principalmente quando o líder que carrega a causa é coerente. Como assim, Rogério? Quando ele fala e faz e faz e fala. Fala, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Evolution Podcast. Aquele podcast que você já sabe que a gente sempre traz muitas histórias de sucesso, histórias de empreendedores, pessoas para compartilhar a jornada de vida com a gente. Cara, insights poderosos. Isso é o Evolution Podcast. A mesma coisa que vocês têm dentro dos nossos eventos, né, dentro do Evolution, vocês têm também aqui semanalmente dentro do nosso podcast. E eu estou muito feliz porque no último episódio a gente trouxe pessoas que falaram sobre seus negócios, sobre as suas jornadas, pessoas que falaram também sobre até projetos, né? Tivemos o Lucas aqui nos últimos episódios, nós tivemos também o nosso querido Griego também nos últimos episódios. Então são pessoas maravilhosas que com certeza têm muita bagagem para somar com a gente. E hoje, exatamente hoje, nós temos a alegria de trazer para vocês uma pessoa ilustre que a gente está formatando um grande relacionamento ao longo desse tempo. Um cara que tem construído um projeto muito legal ao longo de toda essa jornada no estado do Tocantins e também em outros estados do país. E eu acho que eu vou deixar ele se apresentar, é melhor. Meu amigo Rogério Boniek. Cara, muito feliz em ter você aqui com a gente. É um prazerzaço. É uma... Como é que fala? Uma satisfação. É uma satisfação enorme ter a vossa autarquia. Lembrando da TV Cultura lá, a vossa autarquia aqui com a gente. Doutor Rogério. Doutor Rogério, pessoal, ele é... Quer dizer, eu vou deixar você se apresentar. Olhe para essa câmera aqui e se apresente para a galera que está ouvindo a gente do outro lado. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, nesse hub de negócios, um lugar onde ideias nascem e revolucionam, né? E para nós é uma grande alegria essa conexão com vocês. Meu nome é Rogério Boniek. Estamos ali em Araguaína, Tocantins, né? Falo a nossa localização, mas de Araguaína para o mundo. Hoje a gente desenvolve um trabalho que ele é multifuncional, é multifacetado, né? A minha profissão primária é a advocacia, mas também sou conselheiro de negócios. Então nós temos um escritório de advocacia, que é o RB Advogados, que é um escritório vocacionado para advocacia de negócios. Temos o Instituto Boniek, onde nós temos um conselho de líderes que apoia a gestão, liderança, desenvolvimento de equipes. E também estamos empreendendo na área tecnológica. Ano passado tive o privilégio de ir no Vale do Silício, em São Francisco, e ali eu fui picado pelo vírus da tecnologia, né? Foi lá, meu irmão. Se entrou lá nos Estados Unidos, logo nesse lugarzinho aí já era. E aí a gente também está empreendendo nessa área, né? Trazendo soluções de automatização para empresas. E, além disso, apoiando os negócios, né? A gente também faz parte de um grupo empresarial familiar, onde a gente também traz a nossa prestação de serviço. E para nós é uma honra estar aqui, na cidade de Marabá, para esse público maravilhoso, e estar aqui com você para esse momento, né? Perfeito. Prazerzão ter você aqui com a gente. Eu acho que, quando a gente fala de negócios hoje, doutor Rogério, você falou que tem vários CNPJs ativos aí. São quantos ao todo? Hoje são 3. São 3 CNPJs. É aquele... Se a gente puder falar aqui no meu time de videomakers aqui, vão concordar comigo que a gente já fala isso todo dia, mas quem tem um não tem nenhum. A gente fala sempre de take, né? Pô, tem que gravar mais um take e tentar de novo. Sim. Eu acho que o CNPJ está indo muito no mesmo caminho. Às vezes, se a gente colocar todos os ovos dentro de uma cesta só, as coisas acabam não funcionando. Eu estava até conversando com o Hortelírio, né, parceiro nosso que está aqui com a gente hoje. A gente não pode se fechar num mundo só. Inclusive, o princípio da transversalidade hoje não é uma opção. Na verdade, o profissional ele precisa ser transversal, né? Estou falando com um cara que é engenheiro mecânico, não é isso? Sim. Mas empreende na área do marketing, agora também da tecnologia. Então, assim, aquela coisa de você ser definido por uma profissão, eu acredito que isso já está obsoleto, né? Hoje você tem condição de atuar em vários cenários
Mas para que isso aconteça, a mentalidade realmente precisa passar por um processo de transformação. E o detalhe, hoje, graças à tecnologia, você consegue... Acho que nunca foi tão fácil você abrir um CNPJ, sendo bem sincero. Nunca foi tão fácil. Eu acho que hoje só não cria algo de fato quem não quer. Você tem muita coisa disponível no YouTube, muito conhecimento disponível nas inteligências artificiais. Hoje é muito fácil você fazer um site, é muito fácil você fazer até um aplicativo, é muito fácil você fazer várias coisas. Acho que as pessoas que não estão empreendendo hoje, elas têm mais desculpas do que força de vontade. Essa é uma verdade. E aí, quando você traz isso daí de, a formação ela não define o profissional, Não cara, define. isso aí hoje... E assim, a gente A faz... escola da vida ensina, né? É. A escola da vida ensina Eu, bastante. como conselheiro, já transicionei várias pessoas. Inclusive, por exemplo, a minha head de marketing, ela foi advogada a vida toda, né? Abandonou a advocacia, fez essa transição e realmente se encontrou, né? Ajudando outras pessoas a se posicionarem na área do marketing. Então, eu acredito que essa característica, ela está relacionada com a nossa geração mesmo. As pessoas estão se descobrindo em outros cenários. Até porque, muitas vezes, as pessoas trilharam determinada formação acadêmica influenciadas pelos pais, Sim. influenciada por uma moda. E aí, que é uma pegada muito nossa lá, elas não garimparam dentro de si o significado real dos seus propósitos. Eu costumo dizer que pessoas e projetos, eles têm uma finalidade de existência, que, em outras palavras, a gente chama isso de propósito. É o que você nasceu para realizar, é o que você nasceu para deixar como marca no mundo, deixar como legado. E quando essa informação ela é encontrada dentro de você, não importa o que você venha fazer, aquilo vai te trazer realização, aquilo vai te trazer satisfação e vai te trazer recompensa. Porque tudo que você cumpre dentro do seu propósito, observando princípios, você vai ser recompensado, reconhecido, distinguido e vai encontrar realização. Você tá vendo o que ele tá falando aqui? Isso aqui eu já vou puxar agora pro Instituto Boniek. Porque isso aqui é um conselho, cara. Isso aqui é um conselho pra sua vida. Quem tá assistindo aí, se você tá assistindo do outro lado e tá achando que você tá, cara, perdido no mercado, perdido na profissão, perdido nas coisas que você tá construindo, você tem que ouvir isso daqui e aplicar. E aí eu já quero engatar aqui uma pergunta, doutor Rogério. Como é que funciona o seu trabalho lá dentro do Instituto Boniek? Os advogados, a gente já sabe como é que funciona. Já sabe que, pô, a área jurídica, a área de compliance e tudo mais, a galera tá careca de saber. Eu acredito que o Instituto Boniek é uma coisa que, para os empreendedores, soma bastante. Ótimo. Então, eu queria entender como é que funciona o seu trabalho lá dentro. Hoje, a gente estava falando sobre isso ontem, acho que até com o Thiago eu estava conversando sobre isso, o poder da comunidade, do ecossistema. Então, hoje a gente tem um ecossistema. Esse ecossistema a gente traz a solução jurídica, com essa mentalidade de negócio estratégica, foge um pouco da advocacia tradicional. E aí o Instituto é um conselho de líderes. Então a gente trabalha ali o marketing, o comercial, o financeiro, a gente trabalha a psicologia corporativa. E uma das nossas marcas que nos distingue de fato é que a gente tem um produto chamado mentoria espiritual, que é exatamente revelar, porque propósito você não cria, propósito você descobre. As pessoas, elas confundem um pouco isso. Eu vou criar o meu próprio propósito. Não, você vai descobrir, ele já está dentro de você. Ele pode criar outros, ele pode ganhar outros contornos. Então, dentro do Instituto, a gente abraça a causa de um negócio, de um projeto, de um líder, para trazer para ele todas essas soluções que façam com que ele eleve o seu potencial como pessoa, como projeto, cumprindo o seu propósito e deixando a sua marca. Ou seja, quando a gente coloca em evidência e como intencional o negócio caminhar dentro do propósito, as pessoas vão se engajar. Nós estamos numa geração que cargo, salário, benefícios já não são motivos determinantes para gerar longevidade e evitar rotatividade. O turnover está altíssimo. A pessoa tem que ter uma causa que ela se identifique. Se você quer longevidade, dê uma causa. Claro que uma causa nobre, uma causa que inspire. E quando você associa essa causa às pessoas e as pessoas a essa causa, então você gera um time forte. Principalmente quando o líder que carrega a causa é coerente. Como assim, Rogério? Quando ele fala e faz e faz e fala. Quando ele, de fato, é um exemplo. Porque causa precisa encontrar coerência
para que seja sustentável. Quando essas duas coisas se encontram, você tem um time forte que vai lutar com você, vai para a guerra até o fim. Eu tenho um pensamento que eu até carrego até hoje aqui, desde o primeiro encontro da Bruen. Então, um abraço pro meu querido amigo João Brognoli aí, pessoal do Grupo Du, parceiraço nosso. Nós somos mentorados pelo João Brognoli, né, lá na MLS. E aí, o João, por que eu tô na Bruen? Porque eu compartilho muito da visão de propósito. O que a gente conversou dentro da mentoria é uma coisa que me pegou bastante, porque eu já pensava daquele jeito, falei assim, cara, esse aqui é o espaço, é o lugar que eu quero estar. Acho que o propósito, dentro de um trabalho, dentro do CNPJ, eu vou falar como dono e eu também vou falar também como colaborador, porque eu já fui CLT também, já estive dentro de uma empresa como CLT do outro lado da moeda. Eu acho que quando a gente coloca o propósito, doutor Rogério, como o dinheiro, por exemplo, eu acho que é a pior das motivações. A pior coisa que você pode colocar é o quanto você ganha, é o propósito para estar ali. Principalmente no lado do CNPJ, sabe por quê? Porque tem mês que, poxa, às vezes você vai fechar no vermelho. Tem às mês vezes que, que a conta não que fecha. a conta não fecha. Você vai fechar no vermelho, você vai ver um lucro pouco, você vai ter um problema grave, você vai falar assim, você vai ter que tirar dinheiro do bolso para o negócio continuar sobrevivendo. Aí você vai falar assim, poxa, o que me motiva a estar aqui, a lutar por isso todo dia? Isso que está me dando tanto problema. Eu acho que esses picos de motivação causados por dinheiro, eles são muito passageiros. Essa é a minha opinião. Por isso que quando eu olhei para a Nomídia, e é isso eu falo que em todas as reuniões de cultura na segunda-feira, o nosso propósito ele tem que estar fora daqui. Ele tem que ser a nossa família. Ele tem que ser a minha mãe, ele tem que ser o meu pai, trazer uma vida melhor para eles. Ele tem que ser a minha esposa, o meu namorado, a minha namorada, o meu amigo que está passando necessidade. Esse tem que ser o meu propósito. E nessa escala, você pode até incluir a sua cidade, seu estado, o Brasil. Fazer a diferença. Cara, a gente tem empresas, a gente falando do Vale do Silício, que o seu propósito batizou o mundo. Então, exemplo, existe um mundo antes da Apple e um mundo depois da Apple. Existe um mundo antes do Google e um mundo depois do Google. Ou seja, as soluções que esses negócios trouxeram para o mundo geraram um impacto global. E por que não de Marabá? Por que não de Araguaína? Quem era Vale do Silício antes da Apple, antes da Microsoft? Não tinha nenhum tipo de reconhecimento. Ninguém viajava para o Vale do Silício para fazer Turismo. Eu vou ver aqui onde é que foi que abriu. Não tinha nada, gente. Entendeu? Foram as soluções que foram geradas lá, que melhoraram a vida das pessoas, que fez com que esse lugar fosse reconhecido. E é o que a gente preconiza, né? É de fato o que a gente trazer de bem ou trouxer de bem para o outro, isso vai reverter também em benefício para nós. A gente consegue ver no dia a dia o quanto essa visão de ter um propósito atrelado ao que a gente faz, ele dá um gás. Nossa, na hora que minha mãe me liga, oi meu filho, bom dia, tudo bem? Uma boa semana para você, toda aquela coisa. Mãe, obrigado, te amo. É o porquê, né? É o meu porquê. É o porquê e o porquê. Quando essas duas coisas estão... E aí, quando eu tenho o prazer de viajar com ela, cara, eu vejo ela feliz, vejo ela brincando, se divertindo, sem se preocupar com nada. E aí eu lembro de onde eu tô conseguindo prover isso para ela. Legal. De onde eu consigo prover. E é aí que você encontra sentido, né? E assim, eu sempre falo no nosso ecossistema, ele aqui, quando você serve com amor, que o propósito ele tem muito a ver com esse verbo, servir. E o servir, quando você faz isso com integridade e sem aquele interesse egoístico, naturalmente, aqui é um princípio espiritual, naturalmente as portas vão se abrir. As melhores oportunidades que eu pude viver na minha vida empresarial, eu também sou líder espiritual, né? Eu também tenho uma atuação como líder espiritual. Mas todos os acessos, lugares que eu fui, pessoas que eu conheci, mesas que eu sentei, coisas que, por exemplo, o dinheiro não pagaria para eu estar naquele lugar, mas o serviço me colocou lá. O facilitar a vida do outro me colocou lá. Então, quando a gente constrói essa causa em torno disso, logicamente, pessoal, eu não estou aqui advogando a empresa ser filantrópica, ela tem que dar lucro, ela tem que ter, né, um resultado positivo. Mas às vezes a gente tem que olhar também que para a gente ter o lucro, a gente tem que colocar o pé na frente para as coisas acontecerem. Isso que acontece demais. A gente faz direto aqui projeto piloto, o Thiago sabe. E é esse passo do servir, né, que vai fazer isso acontecer. Cara,
Quando a gente fala de servir, doutor, isso para mim é muito importante. Porque, assim, ele mostra de fato que a empresa ela tem um propósito muito além do dinheiro. Ela vai, igual você falou, a gente não está falando para você ser uma empresa filantrópica, para você trabalhar, trabalhar, trabalhar e ficar no 0 a 0 até no negativo no final do mês, não é esse o ponto. Mas muitas das vezes, para você fechar aquele contrato grande que você quer fechar, você tem que fazer uma pequena prova de trabalho. Sim, sim. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem, às vezes, que dar um desconto por um período de tempo, além do que você suportaria, para, pô, cara, vamos fazer um teste Vamos aqui. trazer para dentro, Vamos né? trazer para dentro, vamos colocar essa empresa para dentro do negócio. E aí depois você mostra para ele. Seu valor vai sendo revelado vai e, sendo claro, revelado. a parceria ela vai sendo ampliada, né? Dentro desse contexto. Exatamente. E hoje o Instituto Boniek, ele já formou quantas empresas, quantos empresários lá dentro? Olha, a gente já, em termos de números, na cidade, a gente já passou de mais de 100 empresas atendidas, né? Que legal, cara. É porque o nosso atendimento, William, não é aquele atendimento pontual. Nós vivemos uma jornada como empresário. Então, assim, se eu for falar de treinamentos, o número é muito maior que esse. Mas quando eu falo dessa jornada, a gente já atendeu mais 100 empresas, porque a gente tem um percurso dentro da empresa. Então, como são mentorias, como são acompanhamentos, então a gente fica ali no mínimo 3 meses com aquele empresário. Até porque a expressão que você utilizou ontem, né? Ninguém vende utopia, a gente também não vende utopia. Transformação, ela tem processo. Quem promete mudança, transformação, como se fosse um fast food, realmente está prometendo algo que não vai se convalidar com o tempo. Eu costumo dizer, é uma conversa que eu tenho sempre com as pessoas, coisas grandiosas e preciosas, elas levam tempo para serem construídas. Não dá para você construir riqueza e gerar legado de um dia da noite para o dia. Isso tem uma jornada, isso tem um processo, que é o que a maioria das pessoas, às vezes, não estão dispostas a viver. Mas ele é necessário para você construir algo duradouro e que tenha solidez. Qual foi o case de sucesso que tu olhou assim, cara, essa empresa ela entrou dessa forma e saiu dessa forma? Qual foi o case mais expressivo que teve no Instituto? Cara, a gente Talvez tem... não precisa citar o nome, mas... A gente tem alguns locais na cidade, né? A gente... o principal produto que a gente vendia, porque agora a gente está ampliando o nosso portfólio, mas era o produto Cultura e Propósito, onde a gente construía as declarações de cultura com o empresário, missão, visão, valores, comportamentos e a declaração de propósito. E dentro disso a gente formatava uma organização da gestão e da liderança. Então, coisas como, por exemplo, a empresa ter o maior faturamento da história, a gente percebeu fruto da cultura que foi estabelecida, expansão territorial, mudança de local para um local melhor. Isso, na verdade, é uma das marcas do nosso trabalho. Basicamente, a maioria das empresas que a gente atua, elas, depois da nossa atuação, ou elas mudam de espaço, ou elas ampliam. Inclusive, tem um case aqui em Marabá, que é um dos nossos clientes aqui, que é a Refri Máquinas. Conheço. São nossos clientes, a gente fez um trabalho lá e esse trabalho gerou mudanças, né? A gente tem aí o depoimento também do querido André e da querida André, que são os CEOs, os líderes lá. Porque quando o líder cresce, eu gosto sempre de falar isso também, William, quando o líder cresce, é impossível a organização não crescer também. O coeficiente de crescimento de um negócio, de um projeto, está diretamente proporcional ao crescimento do seu líder. E a gente está falando do crescimento mental. Mental. Vamos falar assim, porque tem gente que acha que o crescimento está atrelado a comprar uma casa nova, eu a digo comprar assim, um carro novo. Se você cresce aqui, igual você colocou ontem lá, né? Nós investimos 150 mil em treinamentos. Aí logo depois você fala, mas a gente teve tanto de resultado. Essa conta, ela tem relação, ela não existe isolada. O crescimento que você mostrou aqui está relacionado à semente que você plantou aqui. Então, cursos, imersões, conexões, network, viagens. Ano que vem vou de novo para o Vale do Silício. Abril, já está marcada a data, vou levar 6 empresários comigo, que é o número máximo que comporta, né, essa trip, para viverem a experiência do Silício. Tem vaga para mais 2, não? Já fiz o anúncio para vocês. Então, das 6, uma vaga está garantida, as outras ainda estão abertas. Né? Então, olha aí, Mica. Vamos preparar. Olha aí, Thiago. Abril, tá? Então, quanto mais você investe no seu crescimento, isso vai se reverter em resultados para o seu negócio, para a sua equipe.
Porque novos insights, novas ideias, novas oportunidades, novos projetos, isso vai trazer novos resultados. Perfeito. E hoje o Instituto, qual é o produto que tu olha assim que é o mais transformador dentro do Instituto? Aquele que você fala assim, cara, esse produto aqui, pode ser até que o cara queira fazer um teste, uma validação. Vamos ver se o Instituto Boniek de fato ele... Cara, é tão assim, nós estamos tão congruentes numa ideia que eu acredito que qualquer um dos produtos que a pessoa passar e experimentar conosco serão transformadores. Por quê? A base do nosso trabalho lá no Instituto, William, é desenvolver a pessoa nas suas 3 principais inteligências. Se fala muito de inteligência emocional, se fala muito de inteligência cognitiva, mas o ser humano ele é trino, ele é espírito, alma e corpo. E nós temos uma metodologia que a gente aplica de forma científica a inteligência espiritual, que é o propósito. Então, é o encontro do real significado e sentido da pessoa, da organização, porque a gente fala que tanto o CPF quanto o CNPJ tem o seu propósito. Então, tudo que a gente oferece carrega essa marca. Então, acredito que qualquer produto que a pessoa passar conosco lá vai ser muito transformador. Agora eu te faço uma pergunta, porque aqui, por exemplo, na Numídia, eu consigo ver a diferença de um ambiente espiritual em termos de resultado. Por exemplo, toda segunda-feira a gente começa, é lei aqui dentro. Nós começamos com um momento de meditação, a gente vê a meditação fala não zoom, não é isso, mas meditação Flexão, bíblica, né? sim. A gente faz a meditação bíblica, tem um momento de palavra, nós oramos juntos, né? Pedimos que Deus abençoe a nossa semana e depois nós vemos sempre com o momento de cultura. Legal. Então tem esses 2 momentos aqui. Eu sinto essa diferença no meu negócio. Não é arbitrariamente porque vou testar fazer isso. Não, é uma coisa que desde o começo nós fazemos, desde o dia 0 nós fazemos. Isso pra gente é muito importante. Somos cristãos e tudo mais, isso a gente não esconde de ninguém. Mas eu queria que você compartilhasse na sua visão também como esse momento espiritual, como a pessoa olhar para esse lado, essa área. Porque como você falou, cara, todo mundo fala de mente. Você tem que ter... como é que fala? Tem uma palavra que a galera usa. É o mindset e... Frequência. É a frequência, exatamente. Não, você tem que falar que vai receber. Você tem que já pensar como se já tivesse. Você tem que trabalhar como se... Tudo bem, não vou falar que isso é mentira. Perfeito. Mas pouco se fala do espiritual. Legal. Pouco se fala do quanto a empresa ela tem o propósito e tem essa visão de, cara, eu preciso trazer uma visão também... Eu não queria falar a palavra religiosa, mas uma visão de Deus dentro da empresa. De propósito. De fato. O que você tem visto dentro da sua empresa, dentro também da Muito legal a sua pergunta. Por exemplo, lá no nosso ecossistema, tem pessoas de variadas religiões. A gente tem, claro, um entendimento judaico-cristão e a gente passa isso, mas sem imposição. A gente faz devocional toda segunda-feira e oramos todos os dias antes de trabalhar. E eu dediquei uma sala exclusiva do ambiente e coloquei lá, eu batizei essa sala como sala de oração, que é onde a gente tem a nossa biblioteca e todo e qualquer colaborador pode tirar ali seus 5, 10 minutos, dar aquela pausa do trabalho e ir para a sala de oração, ter o seu momento com Deus, ou ler um livro, enfim. O que a gente ensina, William? Existe uma diferença entre ambiente e atmosfera. Ambiente é o que você toca, é o que os tijolos constroem. É aquilo que você vê com os seus próprios olhos. Isso é ambiente. E atmosfera é o que você sente. Se a gente fala de venda como um fator de experiência, né? Você vender mais, você tem que proporcionar uma experiência. Essas 2 coisas são muito importantes. Você tem que ter um ambiente organizado, você tem que ter um ambiente em ordem, você tem que ter um ambiente bonito, mas você também precisa de uma atmosfera. E a atmosfera, olha o tanto que isso é poderoso, pessoal. Ela não depende do ambiente para se estabelecer. Para onde você vai, ela vai com você. Ou seja, vou dar um exemplo. Aqui você ora, você cultiva essa atmosfera. Você vai fazer um evento no restaurante da tua empresa. A atmosfera que você gera aqui... ela vai para lá. Ela vai para lá. Digo mais. A atmosfera da tua prestação de serviço alcança a empresa do teu cliente. Ou seja, ela está conectada com uma atmosfera de prosperidade. O fato dela estar conectada com a tua atmosfera, com o teu ambiente,
o que você gera aqui vai alcançar também essa empresa que está ligada a você. E como que eu crio atmosfera? Através das palavras. Se o ambiente eu construo com tijolos, a atmosfera eu construo com palavras, com declarações, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu proclamo, com aquilo que eu profetizo. E aí entra as orações, entra as reflexões, entra as declarações de cultura. Tudo isso vai gerar atmosfera. Tenho certeza que você já viveu essa experiência, William, de entrar num lugar e não se sentir bem. Demais. Por mais que fosse bonito, rapaz, eu não estou me sentindo bem. E se você entra num lugar que a atmosfera não é boa, você não vai voltar. Não volta, não. Então, daí a importância. Daí o fato de que, se você gera uma boa atmosfera, você vai gerar também mais oportunidades e resultados. Show de bola. Eu pediria palmas aqui, mas aqui só temos a parte virtual da coisa. Tudo rodando certo aí? Tranquilo? Doutor Rogério Boniek. Não vou puxar só o sobrenome. E a RB Advogados? Como é que ela entra dentro dessa história aí? Cara, a RB é a empresa mãe, né? A empresa que gerou tudo. Hoje, o meu papel dentro da RB é muito mais um papel de conselheiro e advogo apenas também nas causas mais complexas. Mas a gente tem um time maravilhoso lá que supervisiona. Está aqui o Dr. Caio, que é também advogado e meu assessor pessoal. Somos uma advocacia que a gente fala handmade, né? A gente faz às mãos, a gente cuida com muito carinho de cada caso, com profundidade, com preciosismo para entregar, porque a advocacia de negócio a gente não pode errar. Então, é um trabalho estratégico que a gente faz para a empresa, né? A gente já evitou muito prejuízo, já geramos muitos lucros, exatamente por causa disso. Eu costumo dizer que, como RB Advogados, a gente não vende horas e nem serviço, a gente vende resultado. Então, você me contratou, às vezes eu vou precisar tirar um dia, às vezes eu vou precisar tirar uma noite, às vezes eu vou precisar tirar um sábado, mas eu vou te entregar o resultado que a gente acordou. Hoje o que é dentro da RB o piloto de vocês, o tipo de produto? Advocacia societária, né? Advocacia tributária, assessoria jurídica para empresas, só que diferencia-se da assessoria tradicional passiva, né? Que só resolve problema. A gente faz reuniões estratégicas com os clientes, a gente se coloca como conselheiros corporativos, né, das empresas. Então essa é uma atuação que a gente tem feito lá. Hoje vocês atendem lá o Campelo, né? A gente atende o Campelo, a gente atende o nosso shopping Lago Center, atendemos a M21 Construtora e vários outros clientes, Humberto Tintas, enfim, alguns mais conhecidos eu estou citando, mas muitos clientes, também pessoas físicas, homens de negócio que querem ter uma advocacia pessoal, a gente também tem alguns clientes dessa forma. E quem sabe em breve aí, a Nomed. Olha aí, já puxou o contrato, Thiago? Já puxou o contrato? Cara. Compliance, né? Toda empresa precisa de compliance. Hoje a segurança jurídica, ela é fundamental. E eu falo mais, a segurança jurídica é fundamental num país tão incerto quanto o nosso. Que muitas das vezes o contrato que é assinado, com testemunho e tudo mais, pode ser invalidado na canetada. E aí que entra a visão de negócio, porque se você tem só visão jurídica ao fazer um contrato, você percorre só 50% do caminho. Porque um contrato ele não pode ser feito pensando no presente, ele tem que ser feito pensando no futuro. E o advogado é o pessimista da mesa. Por quê? Porque ele tem que antever os cenários negativos daquela relação para que, na redação bem feita do contrato, os futuros conflitos possam ser melhor dirimidos e resolvidos. Como é que você começou nessa área de advocacia? Cara, vem de uma vocação, vem de um... gosto, vou estudar, vou me formar. Legal você tocar nesse assunto, porque eu queria ser diplomata, na verdade. Me conta a tua história. Eu queria ser diplomata, né? No segundo ano do ensino médio eu falei, vou ser diplomata. E aí, para você ser diplomata, o diplomata não é o fim. Aliás, diplomacia, para você chegar nesse fim, você precisa do meio. E o meio da advocacia seria o mais fácil. Aí eu fui fazer direito. E aí, no final, eu passei por um processo de transformação dentro da faculdade, no quinto período. Foi quando eu me converti ao Evangelho, né? Encontrei a Cristo. Encontrando Cristo, me encontrei de verdade. E nesse processo eu descobri que a minha diplomacia seria diferente. Não seria a diplomacia do Instituto Rio Branco, a pública, enfim. Seria a diplomacia dos negócios. E a advocacia seria, diria assim, a minha harpa, né? A minha marca principal ou inicial. E aí comecei advogando numa lan house lá da minha cidade, com um computador emprestado. Né? Meu irmão, a conversa já tem algo em comum. Passei vários processos, né? É uma longa história, mas trazendo aqui pontos principais. E aí minha bisavó, que já está com o Senhor,
ela tinha uma garagem na frente da casa dela e falou, meu filho, por que você não constrói sua sala aqui? Você está trabalhando lá no centro, eu vejo você indo e voltando e tal. E eu morava no fundo, porque ela era uma república de casa, eu morava no fundo, porque aí você fica pertinho e tal. E aí, nesse lugar, na Lan House, eu trabalhei ali 1 ano, juntei a grana, construí minha primeira sala de escritório. Fiquei lá mais ou menos uns 3 anos, quando eu pensei, cara, chegou a hora de ter equipe. Saí de lá, reconstruí um ambiente que tinha, reformei. Fiquei mais 3 anos nesse outro ambiente. E agora, para a glória de Deus, a gente tem a nossa sede própria, né, na Avenida Neblina, uma avenida bem movimentada da nossa cidade, uma equipe maravilhosa. Mas foi todo um processo que começou lá atrás com um computador emprestado. Olha aí. Então, de diplomata, vamos falar assim, a diplomacia que você fala, ela é mais voltada para questões entre países? Exato, era esse o propósito inicial, né, da diplomacia, diria assim, das relações políticas e públicas para a diplomacia de negócios. Entendi. Doutor Rogério, se você me permite perguntar sobre isso, você falou que houve uma transformação na sua vida Sim. no meio da faculdade. Quem era o Rogério antes do doutor Rogério? Quem era esse cara antes? Cara, era um cara meio, eu diria assim, perdido. Muitas perguntas e poucas respostas. E buscando respostas em coisas que não me satisfaziam, né? E aí, falando para os jovens, né? Buscava resposta na boemia, na bebedeira, né? Nos prazeres efêmeros. E quanto mais eu buscava isso, mais vazio eu ficava. Então, eu costumo falar, usando as palavras do poeta russo Dostoiévski, né? Existe um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus. Então, quando eu encontrei o Senhor, esse vazio foi preenchido e tudo ganhou sentido. E hoje nós temos não somente o Instituto, mas a RB Advogados. Quer dizer, a RB... Quem que nasceu primeiro? A RB ou o RB. RB. Então nós temos a RB Advogados, também o Instituto, e o terceiro? A Bexa, A que é a startup. Olha aí. Sobre esse projeto, o que ele é? Cara, ele é um projeto com sociedade. Meu sócio é o Leonardo Xavier, que é o sócio desenvolvedor, né, o programador. E começou inclusive parecido com a ideia de vocês aqui. A gente está fazendo um software de gestão para escritório de advocacia. Olha aí. Estamos validando internamente e em breve a gente vai estar disponibilizando para o mercado também. Olha aí. Que maravilha. Muitas coisas em comum, né? Turma, esse foi o doutor Rogério Boniek. Esteve aqui para a gente compartilhando aí sua jornada, sua história. Um recado final? Vamos para o recado final. Eu sempre faço um bate-volta, mas o bate-volta está ligado muito ao roteirinho que a gente faz. A nossa conversa aqui ela foi bem espontânea. Chegamos aqui, vamos gravar, vamos falar sobre coisas boas, sobre crescimento, parte espiritual, propósito e tudo mais. E assim nós fizemos. Eu quero uma mensagem final. Uma mensagem final para a pessoa. Você vai olhar para aquela câmera ali, que é a sua câmera, e vai deixar uma mensagem final para aquele empresário que ele está perdido, aquele empresário que ele não sabe para onde ir, aquele empresário que ele não sabe o que fazer e que ele precisa se encontrar. Ele precisa entender que a força que ele está desenvolvendo hoje dentro do negócio dele, ele tem que pensar muito além do dinheiro. Tem que pensar no longo prazo e principalmente com um propósito fora do propósito monetário. Quero falar para você que está vivendo essa situação que o William trouxe. Que a coisa mais importante é você saber quem você é em Deus. Você ter conexão com a sua verdadeira identidade. E quando você se conecta com a sua verdadeira identidade, você vai encontrar também o acesso ao seu propósito. Claro que essa construção, ela não é vivida e não é feita sozinho. Você precisa de pessoas que já viveram o processo, pessoas que têm maturidade, experiência e autoridade para te ajudarem nessa jornada. Eu costumo dizer que coisas grandiosas, elas precisam de várias mãos para serem construídas. Então esteja, né, aberto àquilo que Deus tem para a sua vida e se conectando com pessoas que estão caminhando na mesma direção. Acredito que essas duas coisas, elas juntas, intencionalmente vividas, elas vão te levar ao sucesso e ao êxito. Show de bola. Eu não vou pedir palmas, senão vai fazer muito barulho, mas você é o cara. Muito obrigado, doutor Rogério. Turma, fico muito feliz aí por vocês terem participado de mais um episódio. Não deixem de seguir as nossas redes sociais. Inclusive, as redes sociais do Dr. Rogério estarão aqui, tanto aqui no YouTube, quanto na descrição do Spotify, quanto também para você que assiste nas nossas lives, também dentro do Instagram. Fico muito feliz de ter compartilhado com vocês mais esse episódio. Fica atento, inclusive, porque logo, logo... um spoiler! Um spoiler que a gente deu ontem na nosso jantar de negócios é que o próximo Evolution será em Araguaína.
você de Araguaína, você que está dentro do estado de Tocantins, quer um conteúdo, quer participar, na verdade, de um dia inteiro de imersão de negócios, falando sobre empreendedorismo, marketing, vendas, inovação, nós vamos fazer a mesma coisa que nós trouxemos para 450 empresários aqui no norte do país, na cidade de Marabá, agora também para Araguaína. Então você, fique ligado aí, muita coisa vai acontecer. E aí, a próxima cidade depois de Araguaína eu vou deixar no ar. Para onde nós vamos? Mistério. É mistério. Mas você vai estar com a gente lá, a gente vai fazer um painel muito legal. Turma, muito obrigado por vocês terem assistido esse episódio. Espero que vocês tenham curtido bastante. Não deixe de se inscrever aqui, aperte o botãozinho aqui do lado, inscrever-se, e aperte também no sininho, porque cada episódio novo você já é notificado. Siga a gente nas redes sociais, acompanhe não somente a Nomídia, né? Na verdade, o contrário. Acompanhe não somente o Evolution Podcast, quanto também a Nomídia. Nós podemos ajudar também você a crescer com estratégias de marketing, vendas conectadas como um todo. Esse podcast é patrocinado e criado pela Numid, então nós estamos juntos de ponta a ponta. Espero vocês então no nosso próximo episódio. Até mais.